Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do quadro Ponto de Vista, esse programa do jornal Correio do Lago, onde entrevistamos personalidades interessantes do nosso município que fazem de fato a diferença. E hoje o jornal tem a honra de receber em nossos estúdios o Major Givonzir, que é o comandante do Batalhão de Polícia de Fronteira do BPFROM. Major, muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui, poder falar um pouquinho do nosso batalhão, da nossa Polícia Militar do Paraná e dos trabalhos que o Batalhão de Fronteira vem desenvolvendo aqui em Santa Helena e em toda a região de fronteira. Major, eu soube aí que o senhor tem, há pouco tempo, é comandante aí do Batalhão de Polícia de Fronteira, mas já vem acumulando aí alguns recordes de apreensões aí. Mas a gente já vai chegar lá. Agora eu quero saber quem é o Major, quem é a pessoa desse comandante aí. Se apresenta um pouco pra gente, Major. Eu sou de Givonzir de Oliveira Santos, né? Eu tenho minha família, resido em Cascavel, tenho minhas três crianças, né? Minhas duas meninas e meu piá. Eu tenho 3 filhos, uma filha com 20, uma filha com 13, e meu pequeno com 1 ano e 10 meses, Maria Vitória, Maria Valentina e o Emanuel, e sou casado com a Rosângela, minha esposa. Então, a gente reside em Cascavel, mas eu estou na região, aqui atuando na faixa de fronteira, desde que entrei para o oficialato da polícia. Em 97 eu entrei na PM, em Curitiba, em 2001, em 99 eu entrei na academia do BATPEI, me formei aspirante em 2001, vim para a região e não saí mais, né? Só saí para ir fazer cursos fora. Então, assim, estou aí há 28 anos na polícia, bastante tempo, então tenho uma experiência bacana e sempre gostei de trabalhar junto ao serviço fim, né? Junto à atividade fim. Então, comandei pelotão de choque, comandei inteligência várias vezes e comandei companhias. Então, a tropa responsável, né? Ali por Corbélia, depois pela região de Cascavel e, ultimamente, a última função antes de eu vir para cá, eu estava na P2 do 5º Comando Regional, que é responsável por todos os batalhões da região, e também atuei no Batalhão de Toledo, que é o responsável aqui por Santa Helena, inclusive. Fui subcomandante do Batalhão de Toledo Olha só. no ano de 2023. Então agora eu voltei para o Batalhão de Fronteira, eu já fui subcomandante do Batalhão de Fronteira em 2021, depois retornei para Cascavel e agora retornei na função de comandante em junho, no mês de junho do ano passado. Então eu estou aí fechando 10 meses aí de batalhão, né? 9 para 10 meses de batalhão. E estou sendo muito feliz no comando. A tropa é uma tropa muito boa. É um batalhão especializado. Importante frisar, Batalhão de Fronteira é polícia militar, né? O pessoal pensa que Batalhão de Fronteira é tropa federal, é exército. Não é. Batalhão de Fronteira é polícia militar do Paraná. Só é uma tropa especializada, né? É uma tropa especializada. Ele é um batalhão de operações especiais, digamos assim? Não é um batalhão de operações especiais, ele é um batalhão do Comando de Missões Especiais. O nosso Comando de Missões Especiais é um grande comando que fica em Curitiba. Aí, nesse grande comando, sim, nós temos o BOP, que é o Batalhão de Operações Policiais Especiais, que são o Batalhão dos Caveiras. Nós temos o Batalhão Rony, o Batalhão de Choque, o Batalhão de Operações Aéreas, a Cirocan, que é motocicletas, né, as Rocans. Temos o BPFROM. Então, que compõe, né? Que é um deles. Que é um dos batalhões do Comando de Missões Especiais e a Companhia Independente de Operações com Cães, que é responsável pelos canis do Estado. Então, são 7 unidades que compõem esse grande comando de missões especiais. Nós somos uma tropa especializada. Operações especiais é outra coisa. Os nomes são parecidos, mas são coisas diferentes. Operações especiais, na origem, na raiz, é o desempenho pelos caveiras. São missões que envolvem resgate de reféns. Mas o senhor é caveira, né? Eu sou caveira de formação, eu tenho curso de caveira, né? Mas não atuo hoje junto ao BOP. Já atuei com eles, já tivemos operações com eles aqui. Inclusive uma grande operação que nós fizemos em 3 Barras do Paraná, na qual nós tivemos um desfecho muito positivo por parte da Polícia Militar. Essa foi aquela do velho cangaço lá? Isso, o pessoal veio fazer uma ação de cangaço noturno. Eu estava coordenando essa operação. Eu estava subcomandante do BPFROM na época, e aí tinha equipes do BOP, os caveiras estavam ali, eu operei junto com os caveiras. Aquela situação, se não me engano, era rouba-banco, né? Rouba-banco. Eram 2 bancos na cidade de 3 Barras, e os indivíduos vieram fazer. Em 8 indivíduos, 6 foram a óbito na troca de tiro. Um foi alvejado e preso, e o outro fugiu e foi preso depois no velório do pai dele, né? Então, assim, mas foi um trabalho integrado. Aquilo lá, se eu não me engano, doutor, perdão pela interrupção, mas
foi um trabalho com várias forças conjuntas, teve BOP, teve pessoal até, se não me engano, da P2 que participou. Isso, foi um trabalho principalmente desenvolvido pela inteligência, pela diretoria de inteligência da Polícia Militar, pelo P2 do 5º Comando Regional, pelas P2 do 6º Batalhão, P2 lá de Paranavaí, do Comando Regional de Maringá, e assim, os batalhões da unidade do 5º Comando aqui, todos praticamente participaram, além do BPFROM. Além do BPFROM. E aí veio, né, o pessoal de Curitiba e tal. Então, assim, foi um grande trabalho, 100% desenvolvido pela Polícia Militar. Eu tive a felicidade de coordenar, foi a ocorrência mais importante da minha vida, né, na minha trajetória de 28 anos, eu tive. Olha só. Já fui alvejado 2 vezes em ocorrência e tal. Então, mas essa foi a ocorrência mais, assim, de maior destaque, assim, que, né, deu uma repercussão muito bacana, e o desfecho dela. E foi um sucesso. 7 noites. Ficamos 7 noites esperando o pessoal ir fazer, tendo que, né, deslocar de forma a ter que fazer lá, ficar 3 noites enfiado dentro de uma torre lá de telefonia, esperando o pessoal, entendeu? Tendo que usar ali banheiro improvisado, tendo que fazer comida improvisado. Ali foi operações especiais. Foi, né? Ali Porque assim, se eu me lembro das notícias daquela época, era uma porrada de polícia. Onde é que enfiou tudo aquilo lá? Teve dia que nós tínhamos cerca de 100 policiais no terreno, todos distribuídos em viaturas, escondidos, colocando lona em cima das viaturas no meio do mato, para ninguém ver. E no perímetro interno ali estávamos eu e a equipe do BOP, a equipe do Choque de Cascavel estavam próximas, né? Então era basicamente os caveiras ali que estavam bem próximos em frente aos bancos. Eu fiquei com uma equipe de caveiras em frente ao Banco Sicredi, a outra equipe de caveiras ficou com os atiradores, né, com os snipers em frente ao Banco do Brasil. E a equipe Choque ficou numa rua paralela ao lado ali para que a gente fizesse a abordagem na hora que os indivíduos chegassem. E eles vieram, né? Daquele tipo do velho cangaço, atirando. Ela é uma ação assim de cangaço noturno, né? A gente fala, existe hoje domínio de cidade, são termos técnicos, domínio de cidade, na qual os indivíduos vêm aí em torno de 30, 40 indivíduos e dominam, fecham tudo, atiram contra a delegacia, fecham. E existem as ações de cangaço noturno, né? Novo cangaço, que é quando são de dia, e cangaço noturno, quando o pessoal faz essa incursão à noite, né? Mas com menos pessoas e tal. Mas mesma coisa, explosivo, colete, fuzis. Tinha cara lá que tinha 5 carregadores de AK-47 de reserva. Então, assim, os caras estavam com muita disposição e muito equipamento, mas a técnica supera, né, com certeza, a força, né, sempre, né? Então, a gente estava bem equipado e também estávamos preparados, estávamos treinados, e foi uma ação bem bacana e levamos o melhor. Olha só, então quer dizer que a gente está aqui com o comandante daquela operação, né? Eu tive a felicidade de coordenar no terreno lá aquela ação. E foi um sucesso, né, Major? Nossa, muito, muito bacana. Já tive a oportunidade de palestrar sobre ela em Santa Catarina, já tive a oportunidade de palestrar em seminário em Curitiba, porque foi realmente diferenciado. Eu lembro bem. Foi utilizado a figura dos snipers. É ação no Brasil hoje desempenhada por polícia militar. Não tem nenhuma ação naquela envergadura com o uso do sniper. Porque assim, o uso do sniper é uma ferramenta muito bacana, só que assim, ainda no Brasil você tem muita resistência com o uso do sniper, né? Então nós tivemos uma situação que a PF desencadeou, que foram 11 ou 12 marginais mortos e um refém, uma pessoa lá, um civil morto. E nós tivemos algumas ações esparsas no Brasil, tem uma situação do indivíduo numa farmácia em Brasília e outras ações em Curitiba, mas aquela ali com 3 snipers posicionados numa base, um sniper mais 2 atiradores designados, 2 snipers na torre, o observador, a equipe tática no chão, na qual eu estava compondo, inclusive contando um pouco de vantagem, né? Eu sou o único caveira do Paraná que eu posso me orgulhar de falar. Eu operei junto com o COI. Eu fiz a conta do GI do COI, né? Sem estar no COI. Eu operei com eles, eu estava lá coordenando a ação. Eu falei, olha, nós vamos ficar na torre, só que nós vamos ficar, tá? Ele falou, Caveira. Você era mais antigo, né? Eu sou mais antigo, tá? O governador ele falou, Caveira, a gente opera só o COI, a gente não coloca outros policiais. Então a gente vai ficar com o pessoal do COI na torre. Eu falei, o pessoal do COI mais um. Ele falou, quem? Eu falei, eu. Não, você vai Caveira, porra. Falou com a gente, tal. Aí eu falei, é porque, né, eu sou mais antigo nessa porra aqui, né? Tem que tocar lá, pô, tem que tocar atividade. Vamos ter que tirar vocês e botar o choque aqui. Atividade é ponto, né, Major? E aí deu boa, assim, o pessoal, mas o pessoal é muito técnico, a gente treina junto, a gente conhece, todos os meus amigos, caveirada moralizada, nós temos um BOP hoje de referência no Paraná. O BOP é muito bom, é um batalhão, assim, que tem ações. Agora teve essa ação com os 6 caixeiros ali em Ponta Grossa, que confrontaram com eles também, um confronto intenso, os caras de ponto .50 atirando nas equipes.
Então, o nosso pessoal é diferenciado mesmo. É diferenciado. E eu posso ter orgulho de dizer que eu operei com eles, mesmo sem ser do COI, eu operei com eles, né? Major, essa carreira toda de sucesso, né? Ela começou lá em 97, o senhor disse, né? Isso. O senhor falou que entrou em 97 e depois fez o curso de oficial. Mas o senhor foi praça, então é isso? Eu fui Olha só. soldado, fiquei 2 anos como soldado. 2 anos como soldado da Polícia Militar, depois fez na época era concurso também, né? O vestibular da Federal. É da Federal, né? Sim, até hoje, se não me engano. Continua assim até hoje. Agora que está tendo uma mudança, né? Que agora, para ingressar como oficial, a partir desse ano agora, o candidato terá que ser bacharel em Direito. Bacharel em Direito para oficial. A partir de agora, sim. E para entrar como praça, bacharel em qualquer curso superior. Olha só, isso aí. Mas esse é o primeiro ano que vai ser, a gente não sabe ainda. É recente, então. Curso, tá recente, né? Mudança. Então, mas isso já está previsto, já em edital. Está previsto agora, já não sei. O edital não foi aberto ainda, mas estão preparando o edital. Tanto para concurso para praças, concurso superior, quanto para oficial, concurso de Direito. Olha só. Então fica aí já a dica aí para quem tiver interesse aí já se adequar aí aos novos parâmetros aí da polícia. Major, então voltando atrás, o senhor foi praça, depois ingressou ao curso de oficiais. Sim. E aí, quando o senhor se formou oficial, onde o senhor atuou? Aí o primeiro batalhão, eu já vim como aspirante, foi ali em Cascavel, né? O 6º batalhão. Cascavel. Ali em Cascavel eu fiquei muito tempo, né? A maior parte da minha carreira, fiquei de 2001, dezembro de 2001 que eu cheguei até 2020, 19 para 2019, que eu saí e fui para o CRPM, 2020, né? Eu fui para o CRPM, aí fiquei no CRPM um período ali, fui promovido a major e vim para o PPFROM. Então, o CRPM é o comando regional responsável por todos os batalhões da nossa região aqui. Batalhão de Cascavel, Foz, Pato Branco, Beltrão, Toledo, Assis, todos esses batalhões pertencem ao comando regional. E eu assumi a inteligência ali, né? Fiquei um tempo coordenando a inteligência, que foi quando deu essa situação aí do novo cangaço ali, do cangaço noturno ali das Barras. Eu estava à frente da inteligência, começamos os trabalhos, e aí saí e vim para o PPFROM. Aí quando foi ter o desfecho, eles me chamaram para atuar, né? Então foi bem rápido, então. Foi. Mas o senhor já carregava, então, alguma da época da P2, alguma informação dessa situação? Sim, a operação começou quando eu ainda estava lá, né? Ah, entendi. Aí quando eu saí, ainda brinquei com o Coronel Teixeira, quando for instalar essa bronca, eu lembrei de mim, né? E aí realmente eles lembraram, me chamaram, daí eu fui lá, tive a felicidade de coordenar, porque eu era mais antigo, coordenei a operação. Que legal. E foi um sucesso, como a gente disse antes. Graças a Deus. E aí, como é que o senhor, assim, ó, agora pulando, eu tenho certeza que eu tô pulando um monte de história aí, mas aí, dessa primeira vez, como subcomandante ali do BPFROM, como é que foi a sua experiência nessa primeira vez? Foi uma passagem bem rápida, eu fiquei em torno de 6 a 7 meses, né? Foi diferente, na verdade. Eu tive algumas situações ali na época, nas quais eu encontrei algumas resistências em questões internas, né? E aí eu pedi para voltar para Cascavel. Eu tinha vindo a pedido do alto comando para tentar implantar uma filosofia de trabalho, mas assim, como me falaram uma vez, você como subcomandante, você é subcomandante, não é comandante. Então, assim, se você quer botar a tua cara no batalhão, você tem que ser comandante. Tem que ser o 01. E aí eu percebi que não fluiu a coisa, né? Tivemos algumas resistências assim, né? Até porque você não é o dono da caneta que vai falar, não, o batalhão vai tocar dessa forma. E aí pedi para voltar para Cascavel, voltei, e aí agora, depois, quando fiquei um período em Cascavel, o comando do CME, que era o coronel Público, aposentou agora semana passada, ele falou, você vai voltar para lá a hora que você quiser. Daí eu falei, a figura do comandante eu posso até voltar. Daí ele falou, não, é para isso mesmo, eu quero que você vá comandar. Olha só. E aí agora acabei voltando na figura do comandante e graças a Deus agora estamos, o batalhão, como eu falo sempre, né, eu sou muito abençoado, eu tenho muita sorte no meu trabalho. Eu consegui, assim, a minha equipe, na verdade, a gente não consegue nada, né, um comandante sem tropa não é comandante, a tropa sem comandante continua sendo tropa, embora... precisa de coordenação, mas continua, né, a tropa, né? E, assim, a tropa ali, o pessoal, os oficiais, nós temos uma equipe de oficiais muito boa, meus oficiais são pessoas extremamente comprometidas, extremamente dedicadas, e eles entenderam, né, a filosofia do trabalho, né, que a gente implementou, e abraçaram, e a tropa entendeu também, abraçou, e, cara, hoje nós estamos quebrando recordes em cima de recordes. Esse é o nosso próximo assunto aqui, porque o senhor está tão pouco tempo aí, pelos dados que o senhor trouxe, a sua ideia estava certa, porque assim, ó, acho que o senhor pode falar um pouco dos números para nós aí, desde o início da sua gestão até agora, não são poucos não, são surpreendentes, Major. Então, tá bacana, como eu falei, a gente até se surpreende às vezes, assim, até brinco com policiais, falo, cara, eu não consigo acompanhar o grupo do WhatsApp. Eu entro à noite ali, quando eu vou dormir, eu entro, atualizo, pego as ocorrências, mando para Curitiba, no grupo do comandantes lá de CME, né?
E quando eu acordo pela manhã, vou olhar, cara, já tem 40, 50 mensagens novas. Eu falo, meu Deus, cara, não para. A máquina não para. Não Eu costumo para. brincar, falar, a máquina não para. E realmente é uma máquina. Esse batalhão é uma máquina de prender. Eu falo que enquanto jornal a gente vai publicar uma matéria, é sempre a apreensão do BP-From. É Pô, isso é mesmo. tantas toneladas num dia, tantas no outro, os caras estão de madrugada. É Como é isso que é isso, esse ritmo frenético aí? A máquina não para. Na verdade, assim, graças a Deus, desde o dia 6 de junho que eu assumi o batalhão. 6 de junho 6 de junho que 2024. eu assumi o batalhão, isso. E dali até agora, nós já passamos de 121 toneladas, quase 122. Essa vem em torno de quase 121, na verdade. É que, como de ontem já teve mais, esses números aqui são de antes Tá de ontem, defasado né? já. Então já está defasado. Já Tá, estamos mas batendo, nós devemos estar batendo mais 122 toneladas, mas assim, já passamos de 120, estamos com quase 121 toneladas confirmado, né, nos nossos sistemas lá, de drogas, né, compondo maconha, crack, cocaína e haxixe. Esse ano tá fora da curva. Esse ano, assim, tipo, ano passado já estava bom. Aí a coisa melhorou. Melhorou, De Major? junho até dezembro foram 75 toneladas de droga apreendidas, né? Ano passado todo foram 100 toneladas, no ano todo. E nesse período de junho até dezembro foram 75. E de janeiro até agora, não fechamos 3 meses ainda, nós já passamos de 45 toneladas de droga apreendida. Então, Você assim, tá falando de 45 toneladas. 45 mil quilos de droga. Né? De E maconha, aí, no crack, todo, cocaína. são chegando em 121 toneladas de 121 droga. toneladas de droga. Isso E em assim, menos de um ano. Em menos de um ano. Na verdade, se Deus quiser, a gente vai fechar o ano aí e vamos. Falei, se Deus quiser, vamos bater 150 Ah, lá. esse gráfico aí. E olha que, pelo ritmo do senhor aí, não tá difícil, não, Não, hein? tá bom, tá bom. Ontem, que nem eu falei, a gente é muito feliz, a gente é muito abençoado. A sorte, a gente é sortudo, mas como falava no curso de caveira, né? A sorte acompanha os audazes, né? Então tem que Fortuna, usar, né? audácia e sequitur. Isso aí. A gente consegue, graças a Deus, ser muito iluminado e os números acontecem, sabe? Mas exatamente, tudo que o senhor propôs, eu acho que na sua. Agora, de fato, se mostrou efetivo. Porque nós estamos falando disso. Eu estou me impressionando com isso, doutor. Você vai me desculpar, são 121 toneladas de drogas. Isso. Até daqui a pouco, no final da entrevista, já vai para. E assim, também tem um detalhe importantíssimo que não podemos deixar de frisar aqui. A maior apreensão de crack da história do Brasil. Aconteceu esse ano, Caraca. pelas equipes de Moarama, a companhia do Capitão Namur, cara atuante demais. Nós temos ali o Capitão Namur comandando companhia de Moarama, o Tenente Valadão comandando companhia de Guaíra, Tenente Marcelino comandando companhia de Santo Antônio Sudoeste e Tenente Voltolini comandando a companhia aqui de Marechal, Cascavel e Foz, né? Então, assim, esses caras aí fazem a coisa acontecer. Temos o Tenente Joé, que é o filho do Canil, o cara drói também. O Canil nosso é uma coisa à parte. Assim, ano passado, das 100 toneladas, 25 foram eles que pegaram. Caraca. Entendeu? Os caras aprendem muito. Ontem, na apreensão da maconha lá, o pessoal da imprensa até estava acompanhando, ficou bem bacana. Chegamos com a informação, nós criamos no batalhão um escritório de análise. O que é esse escritório de análise? Até tem que passar o número aqui, né, cara, do disque denúncia nosso. Olha aí, né? ó. Nós temos um disque denúncia que funciona. Eu vou achar depois, eu vou te passar. Uhum. Lá no bolso aqui, depois eu vou achar, vou te passar o número pra você divulgar pra gente. Nós criamos um escritório de análise. O que é esse escritório? Ele fica, o policial da inteligência 24 horas por dia num disque denúncia. E aí chega informação, tanto da nossa tropa que está na rua, quanto da população, e passam para ele. E aí ele já faz uma filtragem, vê rede social, vê todos os sistemas policiais disponíveis, ele tem acesso lá, e ele retorna para a equipe. Ontem estávamos operando em Foz, já chegou a informação, ó, assim, assim, assado, um indivíduo assim, aborde veículo tal, e aí a gente vai certo já, entendeu? Então Eu ontem já entrega informação pura para você. tivemos informações deles, apoio da inteligência trabalhando, tivemos informações, todos os policiais que estavam em campo, abordando alguns ônibus lá, e já foi bonito de ver o cachorro achando a droga. O cachorro chega na mala e já começa a cheirar. Quando cheirou a mala, começou a morder a mala. Ela estava cadeada, né? Aí o policial do canil falou, se o óleo indicou, pode cortar o cadeado. Caixão e vela preta. Ele falou, pronto, cara, nós estouramos ali, pô, 30 e pouco tabletes de maconha, entendeu? Então, assim, são ações como essas, assim, que a gente percebe que nossos policiais são diferenciados, nossos cães são diferenciados, mas essa energia, essa vontade de trabalhar dos nossos policiais, ela faz a diferença. Faz a diferença. O lema da Polícia Militar hoje é nós fazemos a diferença, né? Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença. E o BP-From faz a diferença, cara. Eu falo pra você. Eu já comandei várias tropas, tive a felicidade de sempre comandar excelentes tropas. E, novamente, tenho a felicidade de comandar um batalhão. São um batalhão pequeno, 230 homens,
entendeu? Isso aí é o Marechal, né? É em toda a faixa de fronteira, né? Tá, esses 230 homens é em toda a faixa de Em toda fronteira. a faixa de fronteira. São 139 municípios. Uhum. A faixa de fronteira, para quem não sabe, é o quê? É toda a extensão da linha de fronteira, que é a linha entre países, né? Uhum. Existe uma diferença entre fronteira e divisa. Fronteira entre países, divisa entre estados. Uhum. Então aqui nós temos a linha de fronteira, Paraguai e Brasil. Dali, em linha reta para dentro do estado, é a faixa de fronteira 150 quilômetros. Então o que tiver dentro de 150 quilômetros está na faixa de fronteira. É muito grande, são 139 municípios, um terço do município do Paraná, 230 policiais. Ano passado, 30 toneladas de droga apreendida durante o ano, o ano fechado. E isso corresponde a mais de um terço de toda a droga apreendida pela PM do Paraná, pelos 20 mil homens da Polícia Militar do Paraná. Olha só. Então esses 230 caras fazem muita diferença, mas muita diferença mesmo. Outro número também bacana é o número de prisões, né? Como assim é uma situação de mato, fronteira, o indivíduo foge muito para o mato, é difícil pegar. Mas mesmo com essas dificuldades, a gente mais do que dobrou o número de prisões em relação ao ano passado. Então o pessoal assim vem fazendo, o pessoal vem entendendo o recado e correspondendo com o trabalho, que para a gente é o que importa. A gente corre atrás Sim. de melhorar as condições de trabalho deles, né, de não deixar o policial desamparado, de estar junto quando a gente pode, e eles fazem a contrapartida, que é o quê? Que é o que eles mais sabem fazer, trabalhar, aprender gente. Costumo dizer sempre para a população, valorize o policial. Você viu um policial militar? Ontem até almocei aqui em Santa Helena, chegou o Caetano, né? A mãe dele, ele, o piazinho, com 2 anos e alguns meses, né? Ele me olhou, ficou se escondendo atrás da perna da mãe, daí a mãe, olha, policial, tem que se comportar. Daí eu já percebi que ele tinha medo, me abaixei, fui conversar com ele. Como é teu nome? Ah, Caetano. Ele ficou meio assim e tal. Eu falei, cara, não precisa ter medo de polícia não, polícia é amigo de criança. Quem tem que ter medo de polícia é bandido, cara, entendeu? E aí fui conversar com ele, conversei, daí falei que a mãe estava grávida, minha irmãzinha, Catarina e tal. Já fiz uma amizade com ele, já quebramos aquela resistência. E é isso. As pessoas têm que ver o policial dessa forma. Eu tenho meu filho com 1 ano e 10 meses. Eu também sou pai, eu também sou irmão, eu também sou filho, eu também sou marido. E a população tem que ver isso no policial. Tem que ver uma pessoa da população que está ali para defender ela. Então valorize esse cara, bicho. Esse cara ele não vai para a guerra todo dia porque ele vai ganhar mais se ele prender ladrão. Se eu prender 10 ladrão hoje, 50 traficantes, o salário é mesmo. Ou se eu não prender nenhum, ficar só desfilando aqui e postando foto no Instagram, eu vou ganhar o meu salário, cara. É isso que as pessoas têm que entender. Quando você tem um policial que faz a diferença, cara, e outra, você motivar esse policial, porque um cara motivado, ele trabalha por 100. Trabalha por 100. Entendeu? Um por querer faz mais que 100 por dever. Né? Então, essa é uma frase bacana que eu gosto de falar sempre. Esse cara, querendo fazer, ele faz muito, cara. Mas como que um cara é motivado? Através do reconhecimento, através de um incentivo, de um estímulo. E aí, policial, tudo bem? Porra, bacana, leva a criança, não. Vai conversar com o policial. Como eu falei, quem tem que ter medo de polícia é vagabundo. Vagabundo tem que ter medo mesmo. Entendeu? Porque Romanos 13, né, cara? Não é em vão que a autoridade porta a espada. Que não porta a espada tem que ser portada contra quem merece que ela seja portada, mas não contra a população de bem, não contra o Caetano, não contra as crianças, não contra as pessoas, trabalhadores que pagam imposto. Essas pessoas têm que gostar da polícia e, mais do que isso, valorizar a polícia, incentivar que a polícia trabalhe. Porque se eu estiver trabalhando motivado, cuidando daquelas pessoas que eu sei que gostam de mim, cara, eu viro leão, entendeu? Exatamente. É por aí o negócio. Então, assim, essa valorização do papel do profissional de segurança pública, ela é muito importante. Muito importante mesmo, né, Major? E todos esses números que o senhor traz aqui, o único reflexo é o bem da população, né? É o meu filho, é o seu filho que não vai estar exposto. Porque assim, a droga ela acaba aproximando, não estou falando que pode se envolver diretamente com droga, mas a violência no entorno do tráfico, isso aí gera mazelas, né, doutor? A população em si sofre com isso. Então, esse trabalho aí impecável da Polícia Militar torna a sociedade muito mais segura. E o policial está para isso. Com certeza. Na verdade, o policial está para ajudar a população. O policial é um servidor, é um sacerdote da sociedade. Ele é o cão pastor da sociedade. Né? A sociedade são as ovelhas, pessoas de bem, pessoas boas, pessoas pagadoras de impostos, pessoas que contribuem para que a sociedade seja melhor. O policial é o cão pastor. É ele que tem que cuidar das pessoas. E a gente fala vagabundo, né? Essa porra mesmo, pô, vagabundo. É o marginal. O marginal é o lobo nessa relação. Então ele é o lobo, ele é aquele cara que não tem empatia, que só quer fazer o mal. Ele vem para roubar,
É matar e destruir. É isso aí, roubar, matar e destruir. E a polícia tá ali para... A polícia, por que que a sociedade não gosta, não tem resistência com a figura da polícia? Porque lembra ela do lobo. O policial é parecido com o lobo. O cão pastor é muito parecido com o lobo. Ele tem hábitos parecidos, ele fica atento o tempo todo, ele tem disposição, ele não é violento. O policial não é violento. O policial ele tem disposição para violência. Se precisar ser violento, ele será violento. Mas ele não é violento. O marginal não. O lobo ele é violento. O lobo ele é violento, ele não tem empatia, ele não tem amor pelo seu semelhante, ele quer levar vantagem, ele quer se dar bem. Exemplo disso que o senhor trouxe aqui antes, naquela situação de 3 barras lá, que o senhor falou que os caras chegavam atirando para tudo que é lado. E comemorando. Uma bala de AK-47, uma munição, atravessa uma parede e mata um cara lá dentro. Chegavam atirando de 12, de fuzil para cima, nas vidraças, e comemorando. Chegavam e comemorando, dando tiro como tipo assim... Comemorando, fazendo festa. Tipo assim, nós somos os donos da cidade. Eu tinha um instrutor meu que falava assim pra gente que a munição do militar, do policial, ela tem endereço. Ela tem, eu não lembro o que ele falava. É CPF, essa porra mesmo. Ele falava, tem endereço. Do bandido não tá nem aí. O bandido não tem responsabilidade nenhuma, como eu falei. Ele é o lobo. Ele não tá nem aí. Ele só quer pegar a presa, morder. Se ele conseguir arrancar uma perna e levar, ele não tá nem aí. Vai ficar sequela. A gente não. O nosso policial ele fala, cara, eu tenho que ser cirúrgico, eu não posso errar. Porque se ele errar, vai ter um monte de gente para condenar ele. Vai ter um monte de gente. Vai ter a sociedade, vai ter a mídia, vai ter a justiça. Então, o nosso policial ele tem que trabalhar certo. É por isso que eu falo. Já tem muita gente para condenar esse policial. Então, nós precisamos o quê? Reconhecer, valorizar, motivar. Lógico, não estou falando aqui de passar a mão na cabeça de quem está fazendo coisa errada. Não tem isso comigo no batalhão. Nós tivemos algumas ações no batalhão já de podar, de atuar na própria tropa. E se tiver... Não, eu falo para ele sabe disso. Não é segredo. Não é novidade aqui. Quem trabalha certo tem meu apoio. Errou, mas estava tentando acertar. Nós temos que verificar, cara, todo mundo só não erra quem não faz. Quem não faz, né? Quem faz vai errar. Agora, erra tentando acertar, cara. Errar por errar por querer levar vantagem, por querer se apropriar de coisa que não é sua, por querer fazer... isso não tem apoio nenhum, nem meu, nem da nossa polícia militar, nem da sociedade, nem de ninguém. A gente é pago para fazer a coisa certa. E assim, só que eu falo, o nosso trabalho não é um trabalho de análise de papel, não é um trabalho de análise de vídeo. Eu pegar o vídeo lá do indivíduo que foi fazer a abordagem, aí atirou, mas atirou antes, podia ter esperado mais, podia ter tirado na perna. Sim, analisando um vídeo é muito fácil falar isso. Agora bota o cara com uma arma na mão, daqui a pouco o outro na frente, lá em centésimo de segundo, saca uma arma, e ele tem que decidir, atiro, não atiro, é uma arma, não é uma arma, esse cara, será que eu vou acertar ele, será que não vou acertar alguém que tá passando na rua atrás? Cara, passa milhões de emoções na cabeça desse policial, e ele tem que decidir, cara, tem que decidir, tem que atuar, entendeu? Então assim, não é fácil. Condenar, analisar a letra fria, analisar a imagem fria, é fácil. Agora, quem está na situação, eu já passei por algumas situações, já fui alvejado na mão, fui alvejado no peito, entendeu? Então, assim... Conta para nós a situação aí, Major. Foi uma situação de rouba-banco também, lá na cidade de Cafelândia, nós fomos fazer uma espera lá, com os indivíduos iam fazer a ação, durante a abordagem lá, fomos tentar fazer uma abordagem, em alguns deles que estavam fora lá, e eu tive a infelicidade de... Eu era da P2 na época também, isso faz muito tempo, foi em 2013, acho que foi, 2013, e daí eu fui pra cima e levei dois tiros no peito, na mão, né? Estourou a mão, tivou pedaço de osso e pedão para todo lado. No peito, pegou no colete, mas entrou, daí desbalou no colete, entrou no peito. Mas graças a Deus, tem sequelas, né? Só um pouco mais fraca a mão, mas dá para tirar com a mão esquerda ainda, tá tranquilo. E graças a Deus também foi aprendizado, né? Foi aprendizado, experiência. Mas... Veja o risco, né? Veja o risco de ali não tem. Isso é, como eu falei, valorize. Você, cidadão de bem que está assistindo, valorize a tua polícia. Motive a tua polícia, incentive. Hoje tem muita gente criticando, porque isso, porque aquilo. Cara, você não tem noção. Você não tem noção. E a polícia é a última, a palavra não é a última, é a única barreira entre o bem e o caos, né? Entendeu? A polícia não tem, viu? Imagine uma situação como hoje aconteceu em Cascavel, lá aquele maluco com um pedaço de ferro na mão, lá matou o outro lá, com ferrada na cabeça, lá, na rua, cara. E, cara, você vê nas imagens, um monte de carro passando, cara. Uns até diminui. Tem um cara que até para. Ele para
e fica do lado da rua. Quando o cara levou a primeira ferrada, ele tá caindo no chão. O cara tá com a perna erguida, tentando se defender. Aí o malucão ali com o ferro na mão fica xingando ele e ameaça ele. Ele fica, até dar uma ré e tal. Mas daqui a pouco ele sente ameaçado e vai embora. Entendeu? E aí o cara volta e termina de matar o cara que tá no chão. Se aquele cara fosse um polícia, outro desfecho para aquela cena. Essa é a diferença da ovelha e do lobo. Exatamente. É do cão pastor. Essa é a ovelha do lobo, do cão pastor e da ovelha. A ovelha, ela fala, cara, se eu for ali, o lobo vai me pegar. O cão pastor fala, velho, eu quero ir lá e vou ver se esse lobo é bravo mesmo. Entendeu? É aquilo que uma vez me falaram de uma ação de terrorismo. Qual que era a diferença daqueles caminhões suicidas lá? Caras, toda a população na maratona lá correndo para cá. E qual que era a diferença dos cães pastores? Correndo para lá. Indo em direção ao perigo. E o povo e as ovelhas correndo do perigo. E é assim que funciona, cara. E não tem que ser diferente. Se eu tivesse uma ação daquela, conversando com o motorista, eu falei, ei, major, eu atiraria do outro lado da rua? O senhor faria? Eu falei, cara, não sei. Depende do que eu tivesse visto, depende do que eu vi o cara fazer, depende da reação dele, não sei. Não tem que ser na hora. É na hora, entendeu? Mas assim, só te digo uma coisa. Alguma coisa eu teria feito. Descido, abordado, ido pra cima, larga, deita no chão. O cara deu uma de doido, quis dar mais uma ferrada no cara, vai levar tiro. Entendeu? Veio pra cima da polícia, vai levar tiro. Entendeu? E é assim que funciona. Só que essa é a diferença. Então eu te digo, valorize a tua polícia. É tua, a polícia é tua, valorize ela. Ela é um servidor, né? Ela está ali para servir a sociedade. É isso mesmo. É só, impressionante. Doutor, agora, trazendo um pouco aqui para a nossa região, a atuação como munícipe, até mesmo falo que a gente vê constantemente as viaturas do batalhão de fronteira, né? Qual que é o raio-x daqui da nossa região para o senhor? A Santa Helena, os municípios próximos aqui, Subsede, São Clemente. Aqui é uma rota muito forte da droga, né? Crime organizado domina as rotas de droga aqui, tráfico e tal, armas, e além de outros, contrabandos caminho, né? Então, assim, é uma área de atuação que interessa muito as ações do Batalhão de Fronteira. E a gente tem atuado fortemente aqui. A gente tem estendido muito as nossas ações para cá. Nasceu o pelotão Cobra, que fica aqui entre Rios do Oeste, é a tropa especializada, é a tropa de elite do Batalhão de Fronteira, pelotão Cobra. É uma tropa anfíbia, atua tanto por água quanto por terra. Tem feito um trabalho muito forte aqui. O Canil também tem atuado muito forte aqui. Inclusive, esse ano, a maior produção de maconha nossa aqui foi feita pelo Canil aqui, próximo, né? Nós tivemos uma de 3 toneladas aqui, outra de 6 toneladas aqui próximo também. Então, são apreensões gigantes, assim, né, de droga, e que trazem um prejuízo muito grande ao crime. Então, assim, aqui é uma situação bem... uma região bem estratégica para o crime. Se é estratégica para o crime, é para nós também, né? Também, a gente vai atuar conforme as demandas surgem, né? A gente atua também dando apoio. A Tenente Karina, que é a comandante da companhia aqui, seguidamente a gente tem apoiado ela, né? Nas demandas que surgem pelo município, operações, festas e eventos que precisam de um reforço de policiamento, a gente tem apoiado também. Então o BPFRON também atua nessas situações? Com certeza, é Polícia Militar, né? Polícia Militar, Então, assim, nós sabemos, então, o senhor falou pra gente que a Polícia Militar, o BPFRON é Polícia Militar, né? As pessoas às vezes veem a farda e falam, pô, mas isso aqui parece uma farda do Exército. Eu vi o cara falando ali, pô, mas esse cara tá com uma farda do Exército, mas não é uma viatura da polícia. Então, Major, o senhor traga pra gente aí qual que é a diferença do policial aqui da RPA, aqui que faz da cidade, pro policial do BPFRON. A missão. A missão, né? A missão é diferente. A instituição é a mesma? É tudo a mesma coisa? A mesma polícia. Inclusive, hoje tivemos no Cobra ali o batismo de 5 estagiários que vieram da unidade diária trabalhar no Cobra, ficaram 3 meses estagiando, e hoje tiveram, desde ontem, o dia todo, instrução, relação, e hoje foi o batismo deles. Lá terminaram com o salto da ponte aqui de Santa Helena, inclusive. Olha só. Com o salto da ponte, caíram na água lá, já terminou o estágio deles, estava ali, acompanhei, e são policiais normais, só que agora cumpriu uma missão de policiamento de fronteira, combate a crimes transnacionais, mas ele jamais vai deixar de ser polícia. Então, se ele presenciar uma situação de crime qualquer que seja, ele vai atuar. Eu mesmo ontem estava lá em Foz, aí acabamos a operação, prendemos uma droga, descemos para a cidade, passando uma motinha na frente, vamos abordar essa motinha, abordamos a motinha, e assim vai. Passou uma situação ali, o indivíduo usando uma droga, o indivíduo, qualquer delito que você presenciar, você por força de lei, você é obrigado a agir. É obrigado a agir, né? Então, assim, logicamente, a nossa missão específica é crimes de fronteira. É ficar fuçando beira de lago, revistando ônibus, revistando veículo, correndo atrás de uns barcos na água, cigarreiro, contrabandista, traficante, o que vier, né? Como eu falei, o batalhão de fronteira tem uma peneira muito fina.
Ah, mas os caras ficam pegando os coitados lá com 2 caixas de cigarro no ônibus. Não existe coitado nessa relação. Existe crime organizado, dividindo função, fazendo papel de formiguinha. Aquele cara que tá levando ali 2 caixinhas de cigarro, ele tá, que nem ontem mesmo lá, pegamos os caras lá, não, senhor, me pegaram a mala na rodoviária e me pagaram 320 para levar para Cascavel. Tipo, ele nem sabe para quem que ele tá levando, muitas vezes ele nem sabe se ele tá levando cigarro mesmo, cara. Pois é, né? Entendeu? Então, assim, não é um coitado que pegou, que tá levando lá e outra. Não sou eu que crio a lei, cara. Eu aplico a lei. Exatamente. Entendeu? Nós aplicamos a lei. E eu não tô aqui para ficar interpretando se ele é um coitado que vai levar. Assim, ó. Pisou fora da linha. A gente tá para cumprir a lei, entendeu? Então, assim, a gente não tem que ficar entrando em muita celeuma, muita discussão. A gente tem que aplicar a lei. Nós temos que aplicar a lei. Logicamente, existe bom senso, né, nas nossas ações. Isso não significa que os policiais não tenham bom senso. Tem bom senso, com certeza tem bom senso. Mas a questão é complicado. Você abordar ônibus ali, começa a encontrar ali de tudo, né, nesses ônibus que a gente aborda aí. A gente aplica a lei. Tá na lei, não tá na cota, tá levando. E a gente sabe que o crime organizado hoje está dominando as rotas. Não só mas é só da arma e droga. Não, não é. Cigarro, vinho, a rota do vinho hoje o crime organizado está dominando, com certeza. Argentina, aquela região ali, hoje o crime organizado está atuando muito forte na rota do vinho. A gente pensa, não, mas não é por aí. O crime organizado evoluiu. Ele vai onde dá dinheiro. O crime vai onde dá dinheiro. Interessante o senhor tocar nisso, porque recentemente também eu vi um comentário de um conhecido meu falando assim, pô, mas cigarro não é só sonegação de imposto? Na verdade, agora que o senhor trouxe isso à luz da razão, o crime organizado, ele, inclusive no Rio de Janeiro, é um ponto a observar. Há investigações de crime organizado que virou posto de gasolina, que virou empresa de frete de ônibus, ou seja, onde o cara nem sequer imagina o crime organizado tá. Então, esse cigarro que o senhor aprende ali pode estar abastecendo, pode não estar provavelmente abastecendo o crime organizado, né, Major? Com certeza. Rio de Janeiro, você falou exemplo. Existe um filme, eu não lembro o nome agora, que é um grupo de policiais que estão dentro do morro, lá do Morro PP, e eles falam muito sobre o cigarro, né? O cara, tal grupo domina a distribuição do cigarro no morro, o cigarro paraguaio. Então, assim, não é só simplesmente, só sonegação, não é, e não é só o cara que está prejudicando a Souza Cruz ou qualquer outra empresa que seja, né? É crime, são pessoas que se organizam para oferir lucro e à custa da vida de muita gente. Não estou falando da vida através do fumo, isso é a vida de cada um sabe a sua saúde. Estou falando de disputa de rota aqui, por que de vez em quando estão se matando aqui? Disputa de rota, o cara perde a carga, tem que pagar, não paga. E o crime, onde há o crime, onde há o dinheiro circulando de forma ilícita, há violência explícita e nós temos que combater. Ou seja, a caixa de cigarro que sai daqui e é vendida lá abastece o carregador do fuzil do bandido. Com certeza. É isso, né? E muitas cargas que você pega aqui, além disso, cargas mistas, né? O cara tá levando ali, no mesmo barco, você pega ali uma carga de cigarro, maconha e arma, no mesmo barco, já chegamos a pegar. Olha só. Então, assim, não é, não, o cara só mexe com cigarro. É nada disso. Nada disso. Não. Caraca, Major. Major, pelo que eu tô vendo aqui, o senhor gosta muito do que faz, hein? Tá vibrando aqui, pô. Eu gosto. Eu falo sempre, né? Eu costumo brincar com os polícias, eu falo, cara, tem que estar vibrando. Tem que estar vibrando. A caveira que não vibra é um esqueleto que se arrasta, né? Então, assim, o cara tem que estar vibrando, cara. Quem faz o que gosta, cara, não trabalha, não é trabalho. Eu costumo brincar, eu falo, cara, se eu pegar a maioria dos meus amigos, que são sexo masculino ali, e que gostam de exercitar a texto, né, que tem no sangue, né? Falo, cara, quanto que você quer para você pegar um fuzil, entrar numa caminhonetona top, equipado e bater a beira do lago tentando pegar ladrão e traficante? Eu mesmo ia pagar pra fazer isso. Aí eu ficava assim, pô, quanto que eu tenho que pagar pra fazer isso? Caraca, e aí? Cara, é muito top isso aqui. Eu falo, então tem que estar vibrando, pô. Você tá me pagam pra isso? Me pagam pra isso. Cara, hoje, quando eu era criança, eu ficava brincando de polícia e ladrão, né? Polícia e ladrão. Hoje me pagam pra eu trabalhar de polícia, fazer aquilo que eu brincava. Tipo, o meu sonho era correr atrás, fazer arminha de madeira. E hoje eu tenho uma arma de verdade, tenho meu fuzil aqui, atirar colo, tô indo fazer o que eu amo, o que eu gosto de fazer. Posso servir as pessoas que eu gosto, cuido dos meus filhos.
cuido das pessoas que eu gosto, cuido das pessoas de bem. E ganho pra isso, cara. Então como é que eu vou reclamar, cara? Entendeu? Tem que estar vibrando. O polícia tem que vibrar. Só que para isso, lógico, tem todo aquele lado negativo, aquela coisa de, mas é difícil a legislação, aquela coisa, audiência de custódia, tudo isso, eu concordo com o nosso policial. Dificulta o nosso trabalho. Mas não pode ser isso que vai fazer você parar, cara. Entendeu? Eu costumo falar que nós temos uma relação chave-parafuso. Nós somos a chave. Uhum. O vagabundo é o parafuso. E nós somos uma chave que só funciona só no sentido horário. Nós só apertamos, cara. A gente não solta nunca. Esse vagabundo. Aí a gente solta, tira a chave, a gente aperta, tira a chave, ele solta. Aperta, e a gente vai lá e aperta de novo. Até que uma hora ou ele fica preso ou ele espana. Ou ele vai espanar. Mas a gente pra cá, a gente não volta nunca. É sempre girando no sentido horário, cara, apertando. Nosso trabalho é esse, cara. Entendeu? Mas não estou falando aqui de violência, estou falando de trabalho, de missão. Nossa missão é o quê? Prender. Nossa missão é dar segurança para as pessoas de bem, é levar segurança até a população, aplicar a justiça, entendeu? E nosso papel é esse. E a gente, como eu falei, tem que estar vibrando, porque é muito bom ser policial. E eu adoro ser policial, eu adoro ser PM. Você poderia ser se não fosse PM? Eu falei, PM de novo. Você nasceu PM, então, né, cara? Eu nasci pra isso, cara, entendeu? Não, quando eu entrei não era assim. Quando eu entrei, cara, ele ficava naquela, assim, né? Mas logo que você começa a perceber a dimensão disso aqui, cara, a importância que tem isso aqui, qual que é está tudo no textinho, quem gostar de leitura, aí vai ler lá, Lobo, Ovelhas e Cães Pastores. Baixa na internet lá que você vai ver. Ele fala qual que é a diferença na natureza do lobo, da ovelha e do cão pastor para o ser humano. Lobo, ovelha e cão pastor. Marginal, sociedade, pessoas de bem, policial. Qual que é a diferença? Lá na natureza, a ovelha, o lobo, o cão pastor, eles nascem ovelha, nascem lobo, nascem cão pastor e vão morrer, ovelha, lobo, cão pastor. Aqui não. Aqui eu posso ser ovelha, mas eu posso virar cão pastor se eu quiser. Eu posso mudar. Eu entrei na polícia, eu não era cão pastor. Eu entrei na polícia, eu tinha aquela mentalidade. Eu sempre gostei de brincar, de ir pra cima e tal. Mas assim, não tinha essa visão de que, cara, se tiver que você se botar em risco, a gente tem um juramento, cara. Colocar, mesmo que o sacrifício da própria vida, defender a sociedade, mesmo que para isso, é o que eu te falei. Se estiver indo aqui agora, e escutar um estouro lá embaixo da casa, os caras de fuzil na frente, roubando ali, sei lá, o que eu vou fazer? Vou correr para cá e vou procurar um Vai correr para a tempestade. Nada, cara, nós vamos para lá, vamos ver qual é desses malucos aí. Vamos lá e vamos lá, estamos equipados, estamos armados para isso, pô, vamos lá. Ninguém é suicida. Mas nós vamos lá e vamos ver qual é. Vamos ver o que dá para fazer. Entendeu? E a primeira linha de defesa vai ser o cão pastor, né? Vai ser o policial, no caso. Com certeza. Olha só. Pô, Major, perdão. Lá no começo da sua carreira, como é que foi quando o senhor decidiu virar praça? Então você está falando talvez não era aquela coisa, não, quero ser polícia, mas era foi assim por necessidade, digamos assim, ou o senhor necessidade, vocação ou tradição? 3 formas de entrar na polícia. É verdade, já ouvi falar isso aí. Necessidade, vocação, tem na família, pô, eu tenho tradição, tenho na família, minha família tenho tradição, vou virar. Necessidade, eu sou um quebrado, eu não tenho nada, eu morei na rua em Cascavel. Tá brincando? Morei na rua, já contei minha história no outro podcast que eu fui um dia desse aí sobre morar na rua. Uma barraquinha que tinha lá, depois fui morar com os bêbados, uma casa, eu e meu irmão. E assim, hoje sou cidadão honorário de Cascavel. Então assim, vai ver que a gente não precisa ser aquilo, você pode estar aquilo, mas não precisa morrer aquilo, né? Porque eu falei, como pastor, ovelha, lobo, eu posso mudar. E eu mudei, né? Eu tive a capacidade de mudar e qualquer um pode, né? Então assim, quando eu entrei lá na polícia, foi necessidade pura, cara. Eu lembro quando eu cheguei na polícia lá, eu olhei, escola de soldado, todo mundo ali com aquela roupinha de aluno, calça jeans e camiseta branca, tênis preto, e aí daqui a pouco, horário do almoço, chegamos, refeitório, comida de graça. Quando eu falei, cara, aqui tem comida de graça, velho. Os caras vão pagar pra eu estudar e ainda tem comida de graça. Eu falei, rapaz, eu morri pro céu, meu Deus, não pode. Cara, eu tava acostumado a passar fome, cara, entendeu? Então, tipo, pra mim aquilo... E a polícia é isso, cara. A polícia me dá tudo que eu tenho, entendeu? A polícia, como é que eu não vou gostar disso? A polícia me deu tudo que eu tenho, cara. Hoje minha família tem conforto, eu tenho estudo, minha família tem estudo, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, graças à polícia, cara. Entendeu? Eu tenho, graças a Deus, respeito das pessoas que eu conheço, das pessoas que me conhecem, eu tenho respeito. Então, assim, é a polícia, entendeu? Então, não tem como
Pra mim, o cara que fala, essa polícia, às vezes enquanto o polícia reclamam, né? Síndrome de hard, né? Tem cara que reclama até de folga, né? Dava folga pro cara, ele reclama. Mas você não me avisou que eu ia ficar de folga, o que eu vou fazer agora? Tem cara que reclama até de folga, né? Mas assim, o que acontece? Eu digo sempre, cara, o cara que reclamar da polícia pra mim, ele já arruma briga, cara. Falar mal da polícia pra mim, vai arrumar briga comigo. Tem cara que fala assim, porque essa polícia é uma merda. Eu falo, cara, o cara que fala que a polícia é uma merda do polícia, cara. Entendeu? Na verdade, a merda não é onde você tá, é você que tá fazendo ser uma merda, entendeu? Então, tipo assim, cara, é top demais. A polícia é muito top. Tem coisa pra ajustar, claro que tem. Tem coisa pra melhorar, tem. Mas a polícia é sensacional, entendeu? A polícia faz a diferença na vida das pessoas. A polícia faz a diferença na vida dos policiais. É só você saber, cara. Usar aquilo que você tem, trabalhar com responsabilidade, ter disciplina na sua vida financeira e tal. E a polícia é maravilhosa, sabe? É muito boa. Então é isso, entendeu, cara? Na verdade, quando eu entrei lá, foi por pura necessidade, né? Eu não tinha noção ainda do que eu ia enfrentar, do que eu ia encarar. Mas quando depois, logo no começo, já durante a escola, falei, cara, nasci por isso aqui, cara. Entendeu? Se encontrou rápido. Nasci por isso aqui. Na escola ainda já percebi que era aquilo que eu queria e vamos pra cima e... São 28 anos, você 28 anos de polícia. Isso aí. Foi uma carreira, hein? Longa. Longa, hein? Em 5 anos nós vamos embora. Se Deus quiser, ou tiver que ficar um pouco mais, nós ficamos também, não tem problema não. E aí, como é que tu acha que vai ser essa fase aí? Cara, você, todo dia eu vejo os amigos meus se aposentando aí. É aquilo, né? Vamos viver. Como eu falo, tô na última parte do pacote, então tem que ir saboreando cada docinho que for pegando, sentindo prazer. Cada dia que eu tô na rua aí, eu tô vivendo essa polícia intensamente, fazendo as coisas que eu gosto, trabalhando para minha tropa, né, cara, para favorecer, para ajudar, para facilitar a vida deles, né, que é um papel muito importante do comandante, facilitar a vida da sua tropa. E Major, como é que o senhor concilia aí essa rotina, que o senhor estava de madrugada, não sei aonde, estava na lancha, estava no lago, com família? O senhor falou que tem 3 filhos, né? Como é que é isso? Como é que a sua esposa lá, se o senhor é major, ela deve ser um posto acima? Geralmente funciona assim, né? É isso aí, você já é. Você com certeza veio de origem militar, foi bilíngue? Foi, né? Eu fui militar da Marinha do Brasil. Da Marinha, então a gente percebe quando o cara tem o sangue pisou no barro, né? Então assim, é isso mesmo, cara, minha esposa é guerreira, tem a empresa dela também e tal, é parceira e tal, né? Mas assim, a família sente bastante e tal, né? Eu saí na segunda-feira, falei pra ela, volto quinta, né? Então só vou voltar pra casa quinta, fim da tarde e tal. Mas faz parte, não é sempre, né? Não é sempre. Eu tenho esse privilégio de operar de vez em quando, né? Até porque eu sou comandante, então, tem que estar em Curitiba numa semana, na outra semana tem que estar em São Paulo, na outra semana tem que estar no Paraguai. Porque a função do comandante do batalhão demanda muito, né? Viajar bastante. Vai representar em tudo. Então não dá para estar operando. Eu gostaria de operar muito mais do que eu opero, né? Gostaria, mas não dá. A gente não dá para também deixar as nossas atribuições de comandante, as decisões de comandante sem, né, largado. Não tem como. Major, o senhor me parece que é do tipo que, a reserva tá chegando, cara, que vai ficar... O senhor não quer ir para casa não, hein, Major? Não, cara, assim, a gente sabe que tem que ter um preparo, né? Você vive nessa vida intensa, como você falou, daqui a pouco parou tudo. Não dá. Eu tenho outras atribuições fora. Eu sou acelerado por natureza, né, cara? Então, assim, eu tô parado aqui, já tô pensando já o que vamos fazer aqui, vamos fazer ali, já tem que sair aqui, vou em Cascavel, tenho uma missão em Cascavel daqui a pouco. É assim. Então, assim, lá fora também é assim. Eu tô fora daqui, não para também. Eu tô lá mexendo no terreno, eu tô mexendo com a instalação elétrica, eu tô mexendo lá no estabelecimento da mulher, eu tô mexendo na casa da sogra, alguma coisa a gente tá fazendo. Então, assim, é ocupar a cabeça, né, cara? Mas, assim, tá longe ainda, vamos deixar isso lá pra frente. Deixa pra lá, né? Tá vendo? Tá com medo. Mas é o que o senhor falou mesmo, um corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Isso. Inclusive, isso vale pra tudo, não só pra polícia militar, né, Major? Com certeza. Tem que estar sempre se movimentando. Movimento é vida. Né? Movimento é vida. Você que tá trabalhando aí você que tá fazendo podcast aqui. Aí o cara chega no podcast que parece que ele tá se arrastando. Cara, isso contagia. Mas também contagia se você estiver vibrando. Pô, e aí, como é que é? Como é que não é? Cara, que padrão, que legal. Cara, copo sempre meio cheio. Exatamente. Tem cara que tá sempre com o copo meio vazio. Como é que tá, cara? Pois é, tá meia boca. Mas tá falando da síndrome de Hard, hein? Vibrar, rapaz. Cara, tá bom, mas só não tá melhor do que amanhã, porque amanhã vai estar melhor ainda. Entendeu? Mas, cara, o Cortella fala, né? Estou fazendo o meu melhor até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Cara, sempre dá pra fazer melhor. Sempre dá, cara. E quando a gente vira essa chave aqui, cara, e desenvolve essa mentalidade, assim, sabe? Você percebe que tudo fica mais leve.
Tudo fica, né? Cara, tem cara que vai assumir o serviço lá. Tô pegando o serviço, 3 dias de serviço agora. Que massa, cara. Vou pegar 3 dias de serviço, cara. Quanta coisa eu posso fazer? Quanta gente eu posso abordar? Quanto cara tem a chance Olha de aprender? Quanto lugar eu posso ir? Quanto cara... E vamos rodar, cara. Entendeu? Agora, se você ficar, nossa, mas até quinta-feira, cara, vai ficar pesado pra cacete. Na tua vida, nunca fica encarando as coisas dessa forma. Encara as coisas como assim, cara, vai dar boa. Ontem, a hora que a gente tava indo pra abordar o ônibus lá, eu falei, vai dar boa. A gente tava indo pra Três Barras, eu falei, vai dar boa, pesado. Olha só. 7 noites lá, cara. E daqui a pouco a tropa já querendo desistir. Eu falei, cara, relaxa que vai dar boa, pesado. Cara, estamos vindo. Cara, vão vir. Vamos esperar que vai dar boa. E lá em Três Barras foram 7 dias. 7 noites, Sete, cara, o senhor falou, 7 noites esperando lá. Uma Porra. 7ª noite que os caras vieram. De madrugadinha da 7ª noite que vieram. E aí, com certeza, valeu toda aquela espera, né, Major? Valeu os 9 meses de operação. Olha só, 9 meses. 9 meses de operação, cara. Entendeu? Valeu cada segundo, cara. E quem ganha é a população, né? Com certeza. Com certeza. Você vê a população de Três Barras depois, cara, até fomos homenageados na Câmara lá e tal. A população agradecendo, você vê assim e fala, cara, é isso. Isso que é massa. Esse é o nosso papel, cara. Entendeu? Essa é a essência da coisa. Pô, Major, eu gostaria de que essa entrevista durasse umas 3 horas aqui. Tenho certeza que tem muito mais assunto para se falar. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui, falar que essa foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz. Agradeço o senhor pela presença aqui. E também queria deixar aí o convite para que o senhor volte aqui com números. Eu acho que a gente vai passar das 150 toneladas até o final do ano, se Deus quiser. E que o senhor venha nos atualizar, então, dessa situação e deixar o espaço para o senhor. Sempre que quiser, o senhor, a sua equipe ou qualquer um que o senhor designe para cá, a gente vai receber aqui com muita satisfação, até porque, falando agora, a gente se sente seguro. Essa é a verdade. Eu tô dormindo, sei que tem um cara de colete fuzil que tá rondando lá, procurando o lobo, a gente dorme melhor. Os meus filhos vão dormir melhor. Então eu queria primeiro agradecer o senhor, que nem lá nos Estados Unidos o pessoal tem aquela... Obrigado pelos seus serviços, né? Que o pessoal faz muito para a polícia. Então eu queria fazer isso em nome do jornal, em nome da sociedade santelenense e de todo o Paraná. Muito obrigado, Major, pelo seu serviço. Estenda isso à sua equipe, que eu tenho certeza que são militares excepcionais. Essa gestão, isso, na verdade, a gente tem que puxar a sardinha pro senhor, porque, pô, tá maluco? São 121 toneladas de droga, pô. Cara, não é, a tropa é muito boa, cara. A equipe é muito boa, sabe? Mas assim, é bacana quando você vê que o pessoal, tipo... Mas, Major, é aquela frase. Com você ali, tá correspondendo, sabe? A moral eleva, mas o exemplo arrasta. Entendeu? Essa é a verdade, né? Na Academia do Guatupê tem uma frase na parede lá que fala o exemplo não é a melhor forma de incentivar, é a única. É a única, né? Exatamente. De influenciar, né? E assim, cara, eu tenho sido muito feliz, agradeço você, pô, é isso aí. Agradeço imensamente o espaço, agradeço a sociedade de Santa Helena, de toda a faixa de fronteira. Contem com o Batalhão de Fronteira, contem com a Polícia Militar do Paraná e tamo junto, tamo aí para servir e para sempre tentar fazer a coisa ficar melhor. Nós vamos, então, deixar aquele telefone que o senhor falou. Isso. A gente coloca depois na matéria, caso o senhor não... Olha aí. E saber também, né, como é que o senhor podia dar uma última palhinha aqui, como é que a polícia pode ajudar o IPFRON? Como é que a gente pode melhorar a sociedade? Aliás, a sociedade. Principalmente, como eu falei, com essa situação aqui, ó. Então, 44 99985 2726. Novamente, 44 99985 2726. Não sei se consegue pegar na câmera lá ou não. A gente coloca depois. Tá, coloca depois. Eu vou deixar contigo aqui. O nosso irmãozinho. O que acontece? Denuncie, cara. A gente muitas vezes não tá lá no lugar. Não tá lá na beira do lago, enfiado lá naquele barracão que você sabe que tá uma movimentação suspeita. A população sabe, cara. O cara sabe o que é atípico, aquele veículo que é atípico, aquela carreta que tá passando atípico, que tá desviando. Denuncie aquele vizinho que se percebeu, aquela casa que alugaram, daqui a pouco é carro entrando, carro saindo, uma movimentação atípica de volumes. Denuncie. Teve situação aqui que já foi apreendido 12 toneladas de droga. Denúncia, cara. Denúncia, olha só. Entendeu? Então, assim, a população tem um poder muito grande de se ajudar. Ajude a polícia a te ajudar. Essa é a frase excelente. Ajude a polícia a te ajudar. Deixa aí. Major, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, Major. Tamo junto.